Olá, meus irmãos, paz e graça, que Deus em Cristo vos abençoe. Seja muito bem-vindo ao canal Papo de Pregador. O meu nome é Junélio Alves e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas muito importantes para você que está iniciando no Ministério da Pregação, para você que é pregador iniciante. Esse vídeo é para você que está começando agora a pregar a palavra do Senhor, a anunciar as boas novas. Paulo escreveu: ai de mim se não pregar o Evangelho. É importante pregar a palavra do Senhor, porém muitas pessoas têm desejo no coração de pregar a palavra do Senhor, mas não sabem como fazer, não sabem qual passo dar. Esse canal ele foi criado, voltado exclusivamente para o ministério da pregação. Isto é, tudo que será postado aqui neste canal será exclusivamente voltado apenas para a pregação da palavra do Senhor. Por isso é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. É muito importante o seu compartilhamento, não somente para o crescimento do canal em si, mas para que outros jovens pregadores também possam ser alcançados e, consequentemente, abençoados através do conteúdo deste canal. Bem, é importante que o pregador, ao ser convidado por um pastor para pregar a palavra do Senhor, é importante que o pregador descubra qual é a necessidade. Qual é a necessidade do ministério do pastor? Qual é a necessidade da igreja? Se o pregador ele tiver isso em mente, ele descobrir qual é a necessidade da igreja, ele terá uma ideia de como construir o seu sermão. Qual é a ideia central do seu sermão? Será voltada para a necessidade da igreja. Ou seja, o pregador terá já meio caminho andado, ele terá pelo menos uma ideia para construir o seu esboço, para construir o seu sermão. Por isso é muito importante que o pregador, pregadora, ele descubra qual é a necessidade da igreja. Também, outra dica muito importante é o pregador, ou pregadora. Quando eu falo pregador, estou me referindo tanto ao pregador como à pregadora também, tá? Então é importante que o pregador, ele se faça a pergunta. Por exemplo, qual pergunta um pregador ele precisa se fazer antes de aceitar um convite para pregar a palavra do Senhor? Primeiro, para quem eu vou pregar? O pregador se faz essa pergunta. Para quem eu vou pregar? Essa é a primeira pergunta que o pregador precisa se fazer. A segunda pergunta que o pregador precisa fazer para si é: que culto é? É a segunda pergunta, a segunda dica. A terceira pergunta que o pregador precisa se fazer é: qual é o tema do culto? Geralmente, quando um pregador ele é convidado, a igreja está em festividade ou até mesmo em campanha, geralmente a igreja tem um tema. A igreja, o pastor coloca um tema na campanha, coloca um tema na festividade. Então, o pregador descobrindo o tema, ele terá como construir o seu sermão baseado no tema da festividade ou no tema da campanha. Então, é importante o pregador saber o tema e respeitar o tema da igreja, tá? Tem casos até que o pastor libera, o pastor autoriza o pregador ele mesmo criar o seu tema, porém com passagem paralela, digamos assim, né, que tenha ligação com o tema da campanha ou da festividade. Então é importante que o pregador ele saiba qual é o tema. Vamos lá para mais uma pergunta que o pregador precisa se fazer. É um culto de adolescentes? A segunda pergunta. É um culto de jovens? Terceira pergunta. É um culto de mulheres? Quarta pergunta. É um culto de varões? Quinto. É um culto para casais? Sexto. É um culto para empresários? Por que é importante o pregador ele saber se o culto ele é mais voltado para jovens, para adolescentes, para empresários, para casais, para varões ou para mulheres?
Por exemplo, se o pregador ele vai pregar para casais, ele precisa ter uma mentalidade voltada para casais. Se ele vai pregar para jovens, ele precisa ter uma mentalidade voltada para jovens. Isto é, a sua mensagem precisa ser voltada mais para jovens. Se for para casais, para casais. Por exemplo, pode-se pregar sobre Ruth para casais, a história de Ruth e Boaz, por exemplo. Se vai pregar, por exemplo, para jovens, procura texto para jovens, mais voltado para jovens. É errado, por exemplo, pregar para mulheres e falar, por exemplo, sobre a guerra, por exemplo, entre Davi e Golias, a morte de Urias. Davi colocou Urias na frente de batalha para morrer. A morte de Golias. Então, assim, são textos que estão desconexos, tá? É importante o pregador estar atento a isso. Você vai pregar, repetindo, pregar para adolescente, a mensagem precisa ser voltada para adolescentes. Vai pregar para jovens, voltada para jovens. Para mulheres, voltada para mulheres. E assim sucessivamente. Também, uma outra dica importante para o pregador: onde você vai pregar? Vai pregar em um templo? Vai pregar em um ginásio? Vai pregar em um estádio? Vai pregar em uma praça pública? É diferente pregar em um ginásio e pregar no templo. Geralmente pregar no templo, a igreja, o povo do templo é mais obediente, não anda muito para lá e para cá, para cima e para baixo, não tem muitas crianças correndo pelos corredores, andando no meio da igreja, porque isso atrapalha o pregador. Pregar no ginásio é diferente, é um espaço mais amplo, tem muita gente, e onde as pessoas andam para lá e para cá, tirando até a concentração do pregador. Pregar em praça, precisa pregar uma mensagem mais voltada para o evangelismo, tá? Então, uma dica muito importante para você, pregador. O pregador precisa descobrir quem são as autoridades presentes no ambiente, ou seja, presente no culto. Quem é o pastor da igreja? O pregador precisa saber, conhecer quem é o pastor da igreja, quem é o pastor que o convidou, qual é a sua história. Então é importante o pregador ficar ciente disso. Quem é o organizador do evento? Quem é ele que te convidou? Você o conhece? Qual é a sua história? Você precisa conhecer também quem é. Seja homem, seja mulher, tá? Quem são as pessoas que deverão ser mencionadas na introdução da sua pregação como reconhecimento? A nossa pregação deve sempre iniciar reconhecendo e mencionando as autoridades presentes, isto é, ao assumir a tribuna, ao assumir o púlpito, na introdução, você precisa fazer menção das autoridades presentes naquele ambiente, naquele culto, seja um governador, seja prefeito, seja um deputado federal, estadual e etc. Então você vai reconhecer eles, tá, como autoridade. O pregador, ele deverá também saudar, obviamente, a igreja com a paz do Senhor. E fazer menção, por exemplo, eu quero agradecer ao pastor da igreja que me convidou para estar aqui, ou que permitiu que eu estivesse aqui no culto. É também importante saudar o organizador do evento que me convidou, que entrou em contato comigo. Então isso tudo é importante, o pregador precisa ter ciência disso. Também, por exemplo, eu quero saudar honrosamente o prefeito desta cidade, o governador desse estado e etc. Porque isso tudo faz parte da educação do pregador, tá? Outro detalhe muito importante, o pregador precisa cuidar do seu emocional. O pregador não deve dar bronca nas pessoas. Existem pregadores que ficam tratando mal as pessoas, quer chamar atenção, chamar com toda a educação, todo o carinho, com todo amor. Isso é errado, isso é um erro crasso. Um pregador trata mal a ovelha do Senhor Jesus. É preciso controlar o seu temperamento, tá bom? Em caso, por exemplo, repetindo, de chamar atenção, chamar com toda
a educação possível, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Desejo do fundo do coração que essas dicas possam abençoar o seu ministério de uma forma especial. Se você gostou do vídeo, então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Shalom, Lehitraot, paz e até mais.